Bom, vai cair na prova o assunto sobre espaço vetorial, subespaço, né? Tudo isso é álgebra linear e provavelmente vai cair uma questão assim, pedindo para você verificar se alguma coisa é um espaço vetorial. E quando é que você faz isso? Bom, para provar que algo é um espaço vetorial, você precisa provar três coisas. A primeira delas é se o vetor nulo está naquele conjunto. A segunda delas é se tem a propriedade de adição, e já eu falo mais sobre isso. E terceiro, você tem que provar se há propriedade de multiplicação, e já vou falar sobre isso. Bom, sobre a do vetor nulo, ela é a mais simples de todas. Só que você tem que entender que você vai provar, e sempre você prova mais ou menos usando os mesmos raciocínios, mas cada questão vai ter a sua especificidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto H, e qual é o que especifica ele? É isso aqui, ó. Isso que você tem que ficar atento. Então, o que é que vai dizer que algo pertence ao meu W? Eu falei H, né? Esse W é se essa coisa se encaixar nisso aqui, x menos 3y igual a zero. Pronto, sabendo disso, você já tem metade do entendimento da questão. E agora? Agora você tem que provar. Como? Como eu falei, o do nulo é o mais fácil. Você vai basicamente substituir xy por zero. Meu x é zero, meu y é zero. Aí eu digo que esse meu vetor nulo aqui, ele pertence a W. Se ele pertence a W, então ele tem que cumprir essa equação aqui. Substituindo, ó, a gente realmente, de fato, tem um resultado igual a zero. Então, isso aí já cumpriu. A gente já sabe que o vetor nulo ele faz parte desse W. Então, uma parte aí deu certo. Agora, indo para a adição. Bom, o que diz a adição? A adição diz que se eu tenho dois vetores gerais, tá, gente? Não pode ficar usando v igual a 1, 2 ou 3, 4. Tem que ser algo geral. Então, você vai usar v1, v2, a1, a2, lambda 1, lambda 2. Tem que ser geral porque tem que funcionar para todos os elementos. E o que é que diz essa primeira propriedade da adição? Ela diz que se eu tenho aqui, né, um vetor aqui, que ele pertence ao meu W, ou seja, esse meu V, ele cumpre essa equação aqui, ó. E se eu tenho outro vetor, tá? Aqui é outro, um vetor U, e eu falo que esse meu vetor U, ele pertence a W, significa que esse meu U também faz essa equação aqui, né? Ele segue essa equação. O que diz essa propriedade? Se isso acontecer, então a soma deles dois, ou seja, o meu U mais o meu V, isso aqui também vai pertencer a W, ou seja, a soma deles também vai seguir essa equação. Como assim? Como é que a gente prova isso? Bom, eu vou pegar o meu vetor V e vou colocar coordenadas x e y nele de V1 e V2. A mesma coisa eu fiz com U, tá? Você vê que é a mesma coisa. E eu disse que isso aqui pertence a W. É a mesma coisa que eu falar que eles seguem essa equação. Eu só coloquei essa equação aqui, ó, não foi nada demais. Você pode ver que o que era x tá aqui no lugar do x, ó, meu V1 e o meu 1. O que era y tá aqui no meu lugar no y. V2 e o meu 2. Igual a zero, tudo igual, não mudou nada. E agora? Agora eu tenho que provar que a soma deles também segue essa equação, ou seja, também faz parte do meu W. Então, eu vou somar eles dois. Vai ficar, né, o meu V1, V2, o 1 e o 2. Beleza. Beleza. Se eu digo que isso aqui está acontecendo, né? Quando eu vou somar... Peraí, que eu me confundi. Quando eu vou somar duas coisas, eu tenho que somar elemento por elemento, tá, gente? Então, vai ser V1 mais um 1, que é o que está aqui, ó. E V2 mais um 2, que é o que está aqui. Beleza, se eu digo que ele faz parte desse W, então, ó, esse meu x aqui, ó, que é tudo isso, tem que estar igual aqui, que a gente vê que acontece. E esse meu y, né, que é o que está aqui, ó, tem que seguir o que está aqui, ó, menos 3y, que é o que acontece. Beleza, agora você vai manipular isso aqui de forma que ele vire
aquela equação. Deu o resultado igual a zero também. Porque a primeira não deu zero, a segunda não deu zero, então a soma também tem que dar zero. Se você provar isso, você vai definir essa segunda propriedade. Isso é tão difícil, né, esse assunto. Mas enfim, vai dar certo. Aí você resolveu, né, ó, vai ficar menos 3v2, menos 3 o 2, é porque aqui o professor já passou direto. Depois que isso acontecer, gente, isso aqui a gente está nos reais. A gente pode usar as propriedades de números. E em números, a gente pode usar, é que eu esqueci o nome da propriedade, mas é tipo, pegar esse e botar pra cá, pegar esse e botar pra cá. Que foi o que aconteceu, né, ó. O meu V2 veio aqui pra frente e o meu 1 veio aqui pra trás. Certo. Isso aqui, ó, te lembra alguma coisa? Aí, para você responder, sim, me lembra, Andressa, isso tá bem aqui. Isso aqui te lembra alguma coisa? Para você falar, sim, Andressa, eu lembro, isso tá bem aqui. E adivinha o que significa? Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Quanto é zero mais zero? Pasme, é zero também. Então, você já provou a primeira coisa da adição. Gente, essa aqui é a parte mais difícil da prova. Eu vou colocar aqui na descrição vídeos provando. Todos os vídeos são da mesma coisa, provando que algo é um espaço vetorial. E todos os vídeos vão seguir essa mesma de raciocínio. Nulo, da adição, e agora da multiplicação. A multiplicação é mais ou menos o mesmo tipo. A gente vai pegar um vetor U geral, né? O 1 e o 2, ele pertence a W, então ele vai seguir essa equação, ó, tá bem aqui. E a gente vai ter um lambda. Um lambda é um número, um escalar. Eu multiplicar por 2, por 3, meu lambda é o quê? É 2 ou é 3, certo? E o que é que a gente tem que provar? Eu tenho que provar que eu tenho um U, né, geral, ele pertence a W. E eu tenho um número lambda, e ele também pertence a W. Eu tenho que provar que esse meu número lambda vezes o meu vetor U, ele também vai pertencer ao meu W. Então, como é que aconteceu aqui, ó? Lambda vezes U não é 1 e o 2? Então, tá aqui. A multiplicação, gente, chuveirinho. Lambda, o 1, lambda, o 2. Eu tenho que dizer que isso aqui pertence a W. Mas para falar que qualquer coisa pertence a W, tem que seguir essa equação. Foi o que a gente fez aqui, ó. Isso aqui representa o meu x, está aqui. Isso aqui representa o meu y, está aqui. Beleza. Eu fiz foi passar por cima, né? Enfim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular de uma forma que isso aqui também dê zero, né? Porque se isso aqui dá zero, a gente vai provar que essa propriedade aqui é verdadeira, né? Se o meu U deu zero, então a multiplicação por escalar também dá zero. Beleza, foi o que aconteceu. Ele usou a associatividade, certo? Associatividade eu acho que é quando os parênteses estão aqui e agora a gente vai botar parênteses para cá. Depois, ele pegou, tá aqui a mesma coisa, né? Aqui a mesma coisa. Ele isolou o lambda. Lembrando que você não precisa de todo esse processo, tá? Não sei porque o professor fez isso, mas você já podia pular para cá, por exemplo. E aí, o que acontece? Aqui a gente vai colocar em evidência. Como é que a gente coloca em evidência? Você vai olhar o que tiver em comum nos dois lados, você vai colocar como evidência. O que é que tem aqui que também tem aqui? Isso mesmo, o H. O H não, o lambda. O lambda é em comum entre os dois, então eu posso colocar ele em evidência e só repetir o que sobrou. O 1 menos 3 o 2. Se você reparar, isso aqui, ó, é isso aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é igual a zero. Então, lambda vezes zero, lambda é um número. Qualquer número vezes zero dá zero. Então, você provou essa segunda propriedade. O professor já começou assim, né, com 2 peitos na porta, mas calma, esse aqui foi o mais difícil e todas as questões, pode parecer difícil agora, mas fazendo mais questões você vê que todos têm o mesmo raciocínio e dá para fazer. Vamos aqui para 2. Encontre uma base. Uma base, no caso, gente, para esse subespaço aqui. Como é que você vai encontrar uma base? Você tem que provar, né, novamente provar duas coisas. O que é? Você tem que provar que esse vetor, né, é um gerador e você tem que provar que ele é linearmente independente. Essa parte aqui está provando que ele é um gerador. Vocês vão ver que vai ter momentos que o gerador vai ter uma prova assim mais geral, sabe? Mas nesse caso aqui, não vai ser necessário, porque a gente já tem, né,
uma equação a seguir, uma equação específica. Então, nessa questão especificamente, para encontrar a base dela, eu não vou precisar de um argumento geral. Eu só vou poder olhar a equação que eu já tenho e aplicar algo para provar que é um gerador. Já já vocês vão entender melhor isso quando a gente fizer outras questões de gerador. Mas nessa aqui, como é que a gente encontra, né, o gerador desse subespaço vetorial W? Bom, eu vou pegar um vetor geral, xy, que vai pertencer a esse meu W. Se ele pertence ao meu W, como eu já falei 1000 vezes nesse vídeo, ele vai seguir essa equação. Então, ó, só estou seguindo essa equação. Resolvendo essa equação, x é igual a 3y. Observe, quando você tem a equação assim, que sempre a variável isolada, gente, vai ser o vetor livre, né? É o vetor livre? Eu acho que não, acho que eu escrevi errado. Eu escrevi errado, mas nesse caso aqui, o y, né, é o meu vetor livre, e o meu x, ele depende do y. Substituindo o meu x e y, eu disse que o meu x é igual a 3y, então só coloquei o meu 3y aqui. Então, essa aqui é a forma geral do meu gerador, né? 3y e y. Que, em outras palavras, é como dizer que isso aqui é o triplo disso. É y, 3 e 1. Então, 3 e 1 é o gerador. Como assim gerador? É a mesma coisa que eu dizer que todas as coordenadas desse subespaço, elas vão seguir uma combinação linear de 3 e 1. Então, me diga outro vetor que faz parte desse subespaço. 6 e 2, né? 9, é 6 e 2, mulher? É, 6 e 2, 9 e 3. Tudo que o primeiro é o triplo do outro, né? O x é o triplo do y. Então, essa aqui foi a forma que a gente provou de achar o gerador disso. Então, metade da base já está feita. E agora, como é que a gente prova que algo é uma base? A gente tem que provar que é linearmente independente. Como assim? Você prova que algo é linearmente independente quando você diz que ele tem uma solução. Se a sua equação tem várias soluções, então ele é linearmente dependente, ele é LD, né? Nesse caso, a gente quer dizer que não, ele só tem uma solução. E como é que você prova isso? Eu vou mostrar já já, né, como é que você prova isso de uma forma geral, mas nesse caso específico, a gente só precisa olhar para o gerador que a gente tem, né, que é 3, 1, e a gente vê, olha, peraí, que eu esqueci de explicar outra coisa que era importante para entender. Tem algumas regrinhas, né, que a gente pode descobrir se é LI ou LD. E uma delas é, se o vetor nulo faz parte daquele conjunto, então, automaticamente é LD. Então, eu tenho o vetor nulo LD. Nesse caso aqui, eu só tenho o gerador 3, 1. Ele não é um vetor nulo, né? O vetor nulo é 0, 0 nesse caso. Então, isso já é o suficiente para você provar que ele é LI. É bem simples, porque a gente está lidando com um caso específico. Mas em casos gerais, você vai precisar ter um argumento melhor, um argumento mais amplo. Nesse caso aqui, não precisa, certo? Ok, vamos continuar. Aqui, gente, essas questões aqui, elas vão servir mais para verdadeiro e falso, tá? Outra coisa que eu queria explicar. Analisar o vetor, saber a dimensão dele. Como assim? Esse vetor aqui, ó, ele é o vetor de R2. Como é que você sabe disso? Você sabe disso porque cada vetor tem duas coordenadas, ó. 1, 2, 0, 0, 1, tem duas coordenadas. Nesse caso, meu alfa aqui, ele tem quantos vetores? 1, 2, 3 vetores, certo? Certo. Agora, qual é a regrinha? Qual é a regra? Vamos lá. Se você tem um conjunto, né? Esse conjunto aqui. E esse conjunto pertence a R2, né? A gente já viu aqui pela quantidade de coordenadas. Qual é a cardinalidade do R2? A cardinalidade dele, gente, é o número de vetores que ele tem na sua base. A base de um vetor R2, uma das bases, por exemplo, é 1, 0 e 0, 1. Qual é a cardinalidade? 1, 2. Tenho dois vetores. Qual é a cardinalidade desse alfa? 1, 2, 3. Então, a cardinalidade dele, a dimensão dele, é maior do que o R2.
Quando isso acontece, necessariamente é LD. Você já provou que é LD porque isso é tipo uma regra, sabe? Um axioma. Que o professor falou em sala. Certo? Vamos continuar aqui. Ele perguntou se esse vetor 1, 2 é base de R3. De R3 não, de R2. E, gente, não pode ser uma base de R2, por quê? Porque para ser base, eles precisam ter, pelo menos, né, a dimensão igual. Aqui, no R2, a gente tem quantos vetores? 1, 2. E aqui eu só tenho um vetor. A dimensão não é igual, então não pode ser base, certo? Agora está perguntando se esse aqui, né, é base. Vamos ver se esse aqui é base de R2. Se a gente observar, ele tem dois vetores, né? Então, ó, já está num bom caminho. Agora, veja que nesse aqui eu tenho três coordenadas, ó, 1, o 2 e o 1. E aqui eu tenho duas, tá certo? Mas no R2, eu só tenho que necessariamente ter duas coordenadas, e aqui eu tenho três. Então, ele não pode ser base, porque as coordenadas dele excedem, né, o número de coordenadas permitidas no R2, certo? Agora, vamos ver outro aqui. Isso aqui, né, esse B aqui, ele é base? Bom, esse aqui é um exemplo ótimo para a gente verificar, né, se um conjunto B aqui é base, porque ele é geral, ele é amplo. E, de novo, a gente vai ter que fazer o que a gente fez nessa questão aqui, ó. Essa aqui. A gente vai ter que provar que ele gera e que ele é LI. Primeiramente, aqui o professor provou que era LI. Como é que ele prova isso? Ele prova isso mostrando que tem uma solução. Como é que eu provo que algo tem uma solução? Por Cramer. Né? Através de Cramer, o que é que ele diz? Que se o determinante, né, daquela matriz for diferente de zero, então há uma solução única. E se há uma solução única, é LI. Então, a gente pega esse argumento e vai fazer, né? Ele deu aqui esses dois vetores. A gente vai aplicar aqui duas lambdas nele. Duas lambdas, é ótimo. Não, é porque assim, para fazer essas questões, você tem que entender que isso aqui são combinações lineares. Essa aqui é como se fosse a base, é que a gente está tentando provar, né? A base de uma combinação linear. Como assim? Eu quero dizer que todos os vetores desse subespaço aqui, eles vão seguir essas ordens. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu y sempre vai ser o dobro do meu x. Então, vai ser 2, 4, 6, 12. E aqui, se eu provar que isso aqui é base, significa que todos os vetores desse meu subespaço Z, B, eu tô doida, B, eles vão ser combinações lineares iguais a essa aqui, gente. Sempre o meu x vai ser o triplo do meu y nesse caso. Então, vai ser o quê? 7, 21, 5, 15. Dá para entender o que está acontecendo? Então, eu vou pegar, né, esses meus vetores e eles vão ser aqui combinações lineares, né? Eu vou multiplicar ele por dois números, que eu representei aqui por lambda 1 e lambda 2, e isso aqui eu vou igualar a 0, 0. Por quê? Porque lembre que eu estou querendo achar um resultado específico para provar que ele é LI, certo? Então, beleza. Aqui é só aritmética. Multiplico, né, chuveirinho. Multiplico o chuveirinho normal. E agora, soma. Soma elemento por elemento. Elemento por elemento. Que vai estar até aqui, né? Qualquer coisa você pode voltar para ver. Depois disso, você sempre vai seguir dois passos, que é botar o sistema e botar a representação matricial. Como é que eu monto o sistema? É bem simples, né? Você vai pegar esse primeiro aqui, ó, e igualar com esse primeiro zero. E você vai pegar esse segundo sistema aqui e igualar esse segundo zero. Foi o que eu fiz aqui. E agora? Agora, a gente vai representar a matriz disso. É como se você pegasse os coeficientes exatamente nessa ordem. Ó. O que não tem na frente é porque é 1. Se você observar, a mesma coisa. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1. E qual a ordem? H1 e H2. Essa ordem aqui é importante, tá? Tem que seguir exatamente a ordem que está aqui. E botar o resultado aqui, né?
0, 0. Agora, você vai tirar o determinante disso aqui. Se esse determinante der diferente de zero, pela regra de Cramer, há uma solução única. E se há uma solução única, ele é linearmente independente. Qual é o dash disso aqui? Você sabe, né? Multiplica aqui a diagonal principal menos a diagonal secundária. Nesse caso aqui deu menos 5, então a gente conseguiu provar, né, que ele é LI. Nesse caso aqui, o professor ele quis achar os autovalores, tá? A gente vai falar mais disso na frente, mas isso aqui são os autovalores. Ele não quis explicar, mas são os autovalores, já saiba disso. E como é que eu encontro? É bem de boa. Como é que você faz? Esse aqui é o meu primeiro coeficiente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu resultado e eu vou substituir na minha primeira coluna, que está aqui, ó. E dividir ele pelo determinante da minha matriz geral. Enquanto que esse meu H2 ó, é o meu segundo elemento. Então, eu vou substituir o meu resultado na segunda coluna, que é o que está aqui. E dividir esse determinante por menos 5. Aí aqui você vai tirar o determinante, dividir por 5, os dois vai dar 0. Já vou adiantando. E provar que ele gera, né? Meu Deus do céu, é muita coisa. Vou fazer isso aqui no outro vídeo.